Nossa equipe já está em Doha, no Catar. Nossa equipe também conhecida como André Hernan neste momento. Está em Doha, no Catar, para cobrir o Mundial de Clubes. E de lá a gente vai conversar com o André Hernan sobre um clube que não foi ao Mundial antes de mais nada, que é a ex-equipe de Domenech Torrent. Você entrevistou o treinador espanhol, meu caro André Hernan. Conta pra gente os bastidores dessa conversa antes de rodarmos aqui trechos dela. Bem-vindo à seleção. Tudo bem, André? Abração para você, para o Pet, Serginho. Não estou vendo o Kleber aí, deve ter ido tomar uma aguinha, já volta. Ele não quer falar com você, ele Foi falou uma que durante entrevista a sua assim... participação ele está fora. Ah, entendi. Ficou magoado de ontem. Tá bom, entendi. Bom, a entrevista com o Domenech, Kleber, o André, foi o seguinte: desde que ele saiu, olha lá, o Kleber voltou. Tudo bem, Kleber? Bem vestido, gostei da camisa. Já fazia elogios internos aqui quando eu te vi. Começou a chover pra caramba aqui, tem que fechar a janela, né? Ah, tá certo. Bom, falar da entrevista do Domenech, que assim, a gente vai construindo a relação com a fonte, né? E ele foi um treinador que me atendeu antes de ser treinador do Flamengo, né? Quando ele era um auxiliar do Guardiola, que estava querendo virar treinador e que via com bons olhos o futebol brasileiro, a gente fez uma longa entrevista com ele no GE de Vídeo e Tela. E, por um acaso, não encontrei o Domenech Torrent na sua passagem aqui pelo Brasil, mas acompanhei de perto o trabalho dele no Flamengo, né? E imediatamente depois da saída do Domenech, quando ele foi demitido do Flamengo, entrei em contato para tentar uma entrevista, para tentar ouvi-lo, né? Já que ele tinha ido embora e em silêncio, não tinha dado nenhuma declaração, só tinha feito um texto na conta dele do Instagram. O Domenech me disse que não queria dar entrevista, que não queria falar, porque ele queria resolver toda a situação com o Flamengo. Ele disse que, evidentemente, tinha algumas coisas para falar que o incomodavam nesse período em que passou pelo Flamengo, mas que preferia resolver primeiro toda a questão para depois falar, para se sentir à vontade, se desvincular do clube para poder falar com muita tranquilidade. Esse acerto com o Flamengo, essa rescisão de contrato com o Flamengo, ela se arrastou um pouco. E num determinado momento, o próprio Domenech Torrent, até nas conversas com a direção do Flamengo, pelo que eu tenho de informação, chegou a dizer, olha, eu vou voltar para o meu país, ele ficou um tempo aqui no Brasil, e de repente a gente resolve a situação na justiça. Não precisou chegar a essa instância. O Domenech foi embora, acertou a rescisão de contrato dele, fiz um novo contato com ele e ele aceitou falar. Foi assim, André, uma entrevista muito sincera. O Domenech é um cara muito correto, assim, é uma outra cultura diferente. Não senti assim ele magoado ou querendo atingir pessoas. Ele simplesmente relatou o que ele viveu nesses momentos de Flamengo. Foi uma entrevista que durou cerca de 45 minutos. Ela está na íntegra no ge.globo, no GE de Vídeo e Tela, que é um quadro que a gente tem no GE. E a gente separou trechos, porque de fato o que ele falou, ele se posicionou e não fugiu do que ele sentia não, viu, André? Então, assim, quem quiser assistir na íntegra já está no ar no ge.globo. O Seleção separou alguns trechos aqui para vocês. Pode rodar. A pesar del último partido, está evolucionando bien, estábamos contentos cómo se estaba desarrollando todo. Y bueno, esto es fútbol, ahora sé cómo funciona un poco el Brasileirão, que cada 3-4 meses, por desgracia de los entrenadores, los cambian. El Brasileirão es muy complicado por esto, porque es imposible implementar un trabajo, hay mucha impaciencia, es el día a día. Aquí un proyecto es ganar el próximo domingo, ¿no? Entonces, sé que es muy complicado ganar campeonatos aquí, pero nos tendríamos que preguntar todos el por qué, si realmente la mejor manera es, ahora no sé, de memoria de 20 equipos, me parece que han cambiado 16, 17 entrenadores. No es la mejor manera de implementar una filosofía, ¿no? Claro, yo soy europeo, vengo de Europa y estas cosas no las entendimos, porque estábamos totalmente convencidos de que ganaríamos títulos. Pero la sensación, André, que yo tenía desde el principio, y le decía a mi staff, cuando íbamos con líderes bastantes jornadas, es que el primer partido que perdíamos estábamos fuera. ¿Por qué? Por la sensación que yo sentía dentro. Nunca me sentí respaldado realmente, sí por los jugadores, que ahora si quieres hablaremos de ellos,
barbaridades que se han dicho, si estábamos enfadados con un jugador, con el otro, es todo falso, mentira. Se han dicho muchas mentiras en 2 meses. ¿No sentiste una garantía, un respaldo de la directiva? Nunca, nunca, nunca. Nunca. Eran cosas muy... Nunca. Yo agradezco mucho que me contrataran. Con la gente que yo interactuaba era con Marcos Bras, de la directiva, y Bruno Spindler, los únicos que hablaba, interactuaba un poco, pero tú no puedes ser que cada partido estés pendiente de si ganas o no, y dependiendo hay buenas caras o malas caras, ¿no? Entonces, como yo vengo de otros equipos, de otra cultura, no mejor ni peor, totalmente diferente, nunca nos sentimos realmente respaldados. Lo que pasó en Ecuador fue muy fuerte, ¿no? Entonces, a partir de allí, yo sabía que no tenía la confianza de la directiva. No hace daño el que quiere, sino el que puede, ¿no? Pero me daba la tristeza que hablaran desde dentro, porque sabíamos mal de nosotros desde dentro, interesadamente, no sé por qué, porque al final, si haces daño al entrenador de Flamengo, a los jugadores de Flamengo, haces daño a Flamengo. Entonces, yo no confío nunca en la gente que dice esta frase, cuando tú repites esta frase siempre de nada del Flamengo y todo por el Flamengo, normalmente es al revés. Es nada. Cuando tienes que repetir mucho esto, es que algo te pasa, ¿no? Entonces, yo incluso sentía que muchas veces cuando perdíamos, alguien de dentro se alegraba. Esta es la sensación que tenía yo. Es la sensación que tenía yo y mi staff, ¿no? É muito importante dar a voz ao Domenech Torrent. Só quero fazer uma defesa aqui. Quando ele diz que se falaram barbaridades dos jogadores, acredito que ele possa estar se referindo à apuração, por exemplo, do Caemota e os demais setoristas do Flamengo no GE. Globo. E eu confio 100% na apuração deles. A apuração deles nunca apontou os jogadores zangados com o Domenech. Apontou que eles estavam descontentes com os métodos de trabalho, que é muito diferente. Nunca apontou que havia problema de ambiente, mas a apuração deles concluiu que eles achavam que o Domenech era pouco detalhista na comparação, por exemplo, com os treinamentos do Jorge Jesus. Fala, Xará. Sobre isso, tá lá na íntegra a entrevista, o Domenech, eu perguntei ao Domenech, muito se falou que você iria manter a forma de jogar do Flamengo, que foi uma fórmula vencedora de estilo de jogo, mas depois, de repente, você mudou e implementou a sua filosofia. Por que mudou de uma hora para outra? E ele disse o seguinte, que segurou por 4 jogos o estilo de jogo antigo, um 4-4-2, muitas vezes, que ele pessoalmente não gostava. E que ele virou para os jogadores, numa conversa no treinamento, e disse, olha, é o seguinte, a gente não está jogando bem, a gente não está indo bem. E se continuar dessa maneira, eu não preciso ficar aqui, porque não é a minha convicção. Então vamos fazer uma mudança já. E aí ele vai para o jogo contra o Botafogo, um empate em 1-1, resultado muito ruim, onde ele foi criticado, mas ele sente que há uma evolução no time. Só que aí começa essa questão interna que ele escancarou na entrevista.